irmãos, vamos iniciar uma live agora, poderosa, com um professor que vai entrar na live aqui, que já já os irmãos vão descobrir. Live sobre teologia, escatologia, pré, pós, e vem uma novidade muito importante aí também. Glória a Deus. Já prepara a sua Bíblia. Prepara a sua Bíblia. Eu vou colocar o meu cafezinho aqui. Hoje eu quero aprender com um professor que vai entrar aqui. Alguém muito importante aí dentro da área do ensino. Eu considero muito um irmão em Cristo. Que vai estar trazendo algumas reflexões da palavra. A gente vamos estar aí batendo um papo teológico e escatológico. Vai estar entrando aí junto com a gente um irmão muito importante, pregador, professor do Evangelho. Olha aí. Aleluia. Prepara aí sua Bíblia. Conseguiu aparecer aí, irmão? Olha aí. Apareceu, meu nobre? Ô, glória. Pai Senhor, meu irmão. O senhor tá bem? Rapaz, tá conseguindo aí? Tô te vendo e tô ouvindo. Aqui eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo bem. Glória a Deus. Isso é bênção demais. E aí, meu irmão, qual é o texto inicial? Vamos falar sobre quais temas? Vou deixar com o senhor. O seu mediador, então, a gente vai abordar sobre a gente que segue a linha de interpretação do pré-tribulacionista, né? Pode falar. E a gente vai abordar a outra escola muito conhecida e abordada nos últimos dias, o pós-tribulacionista. Esse tema escatológico aí, essas duas escolas aí. E trazer para os irmãos porque a gente é pré e porque o pós não entra muito nessa linha de interpretação de acordo com a ótica do pré, né? Do pré-tribulacionismo. O senhor é pré-tribulacionista, meu irmão. Eu tô me preparando para encontrar com Cristo, né? Está se preparando para encontrar com Cristo, tremendo. Mas a gente compreende, baseado em alguns textos, que há uma grande diferença entre esse momento da vida de Cristo. É uma só vinda, só que para organizar, a gente organiza ela em duas fases. Porque os textos nos dão essa interpretação, que é diferente os momentos. Sobre o arrebatamento da igreja e a descida de Cristo no Monte das Oliveiras. O senhor pode falar mais sobre isso? E também sobre as dispensações, né? Hoje, no termo teológico, há 7 dispensações, né? Sim. Só que também a gente aborda bastante as 3 dispensações paulinas, a qual é descrito nas Escrituras Sagradas, né? A qual está ali bem mais claro que as 7 dispensações que, de uma forma, veio por tradição e cooperou bastante, né? Não podemos descartar isso. Mas, todavia, as 3 dispensações paulinas está mais clara que se conta em Efésios. E a gente vai abordar sobre isso também. Sobre o pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação que tem um período de 7 anos, 3,5 de falsa paz, e os outros 3,5 anos da grande tribulação, a qual como nunca houve desde o princípio. A igreja ela vai ser arrebatada a qualquer momento, é um arrebatamento iminente, encontraremos com Cristo nos ares, primeiramente quem vai ressuscitar os que morreram em Cristo, e será transformado seu corpo para um corpo glorificado no piscar de olhos. A igreja também se encontra com Cristo nos ares, logo vai para o tribunal de Cristo, julgamento das obras, a mesma será salva, é julgamento,
das obras, da qualidade, da motivação da obra de cada irmão, de cada servo do Senhor, mas todavia o mesmo será salvo. Ali é o julgamento sobre as obras, coerente às obras, e não coerente com o julgamento final, de Apocalipse 22. Muitas vezes as pessoas não têm essa distinção, não compreendem que o tribunal de Cristo é julgamento das obras, diferente do julgamento final, que é dos ímpios. A igreja não passará pelo julgamento final dos ímpios, não será condenado. O julgamento do tribunal de Cristo é o julgamento referente às obras, né? Referente a galadões. E após o tribunal de Cristo, a igreja entra para o Senhor, tem o casamento, né? As bordas do Cordeiro. E nesse período que a igreja está com Cristo, aqui na terra está acontecendo o quê? A grande tribulação. Com a vinda do anticristo. O anticristo ele já está agindo no seu espírito, mas todavia não está incorporado em um homem, né? Que será um grande diplomático, porque é o que detém o anticristo, que é o Espírito Santo através da sua igreja, que ainda se encontra na terra. Sobre essa parte aí do Espírito Santo, sobre essa parte do Espírito Santo, tem muita gente que fala, o Espírito Santo vai ser retirado, e a gente compreende, até dentro das dispensações, que antes do período da graça, porque o Espírito Santo só foi derramado quando a igreja foi instituída, ela foi edificada. Após a igreja ser edificada, o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Foi soprado em João 20 nos discípulos, né? Porém, no período antes da dispensação da graça, eu acredito que o Espírito Santo vai ser da mesma forma após o arrebatamento da igreja. Não vai ser como é no período da graça, né? Ou seja, conforme era no período da dispensação do mistério ou dispensação da lei, né, dentro das duas interpretações sobre as dispensações, conforme era nesse período do Antigo Testamento, como o Espírito Santo vinha e saía da pessoa. Eu acredito que vai ser da mesma forma no período da Grande Tribulação. Não vai ser como no período da graça, que é derramado sobre todos, né? Sobre a igreja. Professor Rodrigo, é que muitos têm essa dúvida, né? Se a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e terá salvação, conversão na grande tribulação, onde se encontra o Espírito Santo? O Espírito Santo vai estar atuando se a igreja foi arrebatada, como o Espírito Santo vai estar atuando? A gente tem que entender que o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo, ele é divino, o Espírito Santo é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Não é à toa que ele está em mim, está em você. É interessante que a única coisa que convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Não é o pregador, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação, né? O Espírito Santo que vai convencer, só que todavia... um adendo aí dentro desse... rapidinho. O interessante é que, quando a Bíblia fala que ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, não significa que o próprio Deus não faz isso, não significa que a própria palavra, na pessoa do verbo, não faz isso, porque eles são três, né, em um só, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não significa que ambos não façam isso. Jesus pela sua palavra, né, Deus pelo seu poder sobrenatural, a pessoa do Pai, aliás. Porque eles atuam junto, né, varão? Eles atuam junto, a gente vê isso no batismo, né? No batismo de Cristo. Pode falar, pode continuar. A gente vê isso no batismo de Cristo, né? A divindade ali, o Pai que brada do céu, esse é meu filho amado, em que minha alma se compraz, em que minha alma se alegra. O Espírito Santo descendo sobre Cristo em forma corpórea, e o próprio Senhor Jesus Cristo ali. Então, toda a divindade, ela trabalha junto na salvação, na regeneração, na transformação, na igreja, operando através da igreja. Então, o que distingue muitas das vezes é a função de cada um, né? E assim, é importante falar que dentro dessa teologia
da Trindade, ou falando da própria divindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante falar que são 3 pessoas, e, por exemplo, o Filho está à destra do Pai. A gente sabe que ele está à destra do Pai hoje. O Pai, ele está sentado no alto sublime trono. E o Espírito Santo, ele está hoje na igreja. Hoje ele está na igreja, na igreja. Então, se ele hoje atua na igreja por conta do sacrifício de Cristo, porque Cristo falou, se eu não for, ele não vem. Você está entendendo? Então, quer dizer, ele estava lá, porque havia um papel. Então, assim, a divindade, a trindade, ela é organizada. Ela tem os seus propósitos. O Filho realizou sua obra. Agora é a obra do Espírito. Só que o Espírito está preparando a igreja por quê? Porque o Espírito é o amigo do noivo. Então, quando ele preparar a igreja, ele vai levar a igreja. Então, tipo assim, a pessoa do Espírito vai levar a igreja. Não significa que ele não vai estar lá na terra. Por quê? Porque ele é onipresente. Acabou. Acabou, ele é onipresente. Falou tudo. A onipresença de Deus já mostra que o Espírito Santo vai estar atuando na grande tribulação. Não é verdade? Meu irmão, aborda um pouquinho para os irmãos sobre as 3 dispensações paulinas. É isso aí. As 3 dispensações paulinas, meus irmãos, a pedido aí do professor também, nosso irmão aí, Maico, pastor Maico, existe a dispensação que Paulo fala em Efésios 3, verso 9, que é a dispensação do mistério. A dispensação da graça, que é após a dispensação do mistério, que se inicia com a vinda de Jesus, né? Eu acredito que com a crucificação de Cristo, né? Ela se inicia com a encarnação do Verbo, enfim, com a obra de Jesus se inicia a dispensação da graça, que está lá em Efésios capítulo 3, verso 2, e a dispensação da plenitude dos tempos, que se inicia após o arrebatamento da igreja, que está lá em Efésios 1, 10. Todos os textos falam sobre essa palavra dispensação, né? E dispensação é um período, eu particularmente vejo dessa forma, é um período de tempo por onde Deus administra os seus propósitos e ele tem uma palavra, um gerenciamento, um método de administração por onde ele administra esses propósitos e assim acontece essa dispensação. Mas o que o senhor pode falar sobre isso, meu irmão? Sobre a dispensação, para agregar mais. A dispensação do mistério, para os irmãos que ainda não conhecem a dispensação do mistério, muitas das vezes fica a tradição, né, da 7 dispensação, a dispensação da inocência, da consciência após a queda de Adão e Eva, a dispensação do governo humano, lá da época de Noé, a dispensação dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a dispensação da lei, lá dado por Moisés, a dispensação da graça vindo por Cristo, a dispensação do milênio, que acontecerá 1000 anos, né? Muitas vezes a gente conhece só essas 7 dispensações, mas as dispensações paulinas, qual o irmão citou, que se encontra em Efésios, né? A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Vamos lá. A dispensação do mistério começa antes mesmo da criação da terra, quando Deus faz os anjos, né? Deus vai fazer os anjos. Cristo estava escondido no seio do Pai. Os anjos não conheciam Jesus, né? Os anjos não conheciam o Senhor Jesus, e quando Jesus se manifestava, a partir de Gênesis capítulo de número 1 em diante, antes da sua encarnação, era a dispensação do mistério. Jesus vai se manifestar como, irmão Maico? Vai se manifestar como o capitão dos exércitos para Josué, capítulo de número 5, que aparece para Josué. Jesus vai se manifestar através de anjos, do capitão, do anjo do Senhor, através da rocha para Moisés, através da chacha, que não fumega no fogo. Então Cristo vai se manifestar desses meios, e os anjos não conheciam Jesus, né? A gente vê que Cristo era um mistério, era profetizado através dos profetas, era profetizado através dos profetas maiores, menores, né? Se revelou para Abraão, se revelou ali para Jacó no Val de Jaboque, se revelou para Josué, mas todavia Jesus era um grande mistério, por isso que se chama de dispensação do mistério. Jesus estava no mistério de Deus no seio do Pai, a qual ia ser manifestado para o propósito
cumprido e determinado por Deus, que veio na dispensação da graça, com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, através de uma virgem que concebeu do Espírito Santo. Tremendo. E, assim, essas aparições de Jesus na dispensação do mistério é a famosa teofania, né? Teofania, muito bem. Então, A teofania que é Deus se revelando para o homem, né? De uma forma que o homem possa compreender. A gente vê isso, né? Em Gênesis capítulo de número 18, que Abraão vai encontrar ali 3 homens, entre qual Deus estava presente ali, e Abraão teve o discernimento. Para saber que era o Deus, a divindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o interessante é que eles aceitaram a adoração, né? Anjo não aceita adoração na Bíblia. Então esse é um ponto importante. Quando algum anjo aparece na Bíblia recebendo adoração, é porque é a própria trindade ou a divindade, né? Enfim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso acontece duas vezes, 3 vezes, né? Adoração. Abraão reconheceu que era Deus, Ló também vai reconhecer, e o próprio Josué, que vai se prostrar e adorar. Então, anjos não recebem adoração, né? Somente Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, a dispensação do mistério, Cristo se manifesta através da teofania, através de anjos, através dessas manifestações aí que estava em oculto, em mistério. E os anjos não compreenderam isso porque estava no secreto de Deus. Até o tratado entre Deus e o Senhor Jesus Cristo, né? Após ele enviar o Senhor Jesus. Jesus falou isso aqui, envia a mim para salvar a humanidade, manifestando o seu grande amor. E Deus amou muito de tal maneira que enviou seu Filho único, né? Para salvar todos aqueles que se arrependem e creem nele. E tem um ponto muito forte, varão. Quando Jesus ele morre na cruz, que ele vai ser revelado, ele vai ser revelado no céu, na entrada de Cristo, o salmista Davi, no Salmo 24, ele vai escrever inspirado pelo Espírito Santo, essa projeção profética, né? O salmista Davi ele faz essa projeção, e aí ele fala: levantai, ó portas eternas, para entrar o Rei da Glória. Aí é uma pergunta ali: quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse? Em qual significado? Porque a gente já conhece o Rei da Glória. Os anjos falando, mas e esse aí, quem é? Esse que está vindo. Aí Jesus fala: sou eu poderoso na batalha. Né? Aí esse texto está casado também com Isaías 63. Se o irmão puder abrir aí, é a mesma cena, é o mesmo momento. Isso aqui é profético. Eu vou abrir aqui no Salmo 24. Se o senhor puder abrir Isaías 63 aí, para provar essa parte sobre a questão de que os anjos não conheciam Jesus. Sim, podemos abordar sobre isso também. Até Pedro vai falar sobre essa profecia de Davi, né? Pedro ele vai dizer no seu primeiro sermão, depois do dia de Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, melhor dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta à minha direita, até que ponha os meus inimigos por estátua dos meus pés. Até porque, varão, na dispensação do mistério, era apenas um trono de glória. Não era 2 tronos, não tinha a destra de Deus. A destra de Deus após Cristo vencer na cruz do Calvário. Apocalipse 4 mostra que o trono só mostra o trono de Deus, que é a mesma visão de Isaías 6, né? Quando o rei Uzias morre, Isaías vi Deus assentado no alto sublime trono, só é o trono do Pai, não tem o trono do Filho. E também a mesma visão que Daniel vai ter, né? Do ancião de dias, um trono só. Meu Deus. O irmão está aberto aí em Isaías 63? Isaías 63. 63. As minhas Bíblias aqui para a gente fazer essa interpretação. É muito forte, irmão. Quando Jesus ele morre na cruz, o corpo fica na sepultura, né, no túmulo. O espírito vai a Deus, porque ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que a alma de Cristo foi para onde? Ela vai percorrer um caminho. E é esse momento aqui do Salmo 24. Cadê?
O senhor está aí no Salmo 60, no Isaías 63? Sim, Isaías 63. A partir do 1, pode ler. Quem é este que vem de Edom, de Boza, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas que vem manchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parece com as roupas de quem pisa uvas no largar. O largar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficavam manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano da redenção havia chegado. Olhei, não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. É isso mesmo. Esse não é um texto soteriológico e cristológico? Com certeza. Agora o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, e toda ela, e toda a sua plenitude, e os que nele habitam. Verso 2. Fundou-se ele sobre os mares, e sobre... Aí o verso 3, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? No seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade. Esse obterá a bênção e a justiça de Deus e da sua salvação. Tal geração, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o rei? Quem é esse o Rei da Glória? Isso aqui é uma pergunta. Do verso 8. Isso é muito importante. Tem gente que lê e esquece. Mas o texto está colocando aqui, ó. Quem é esse o Rei da Glória? É uma pergunta dos querubins que estão nos portais eternos. Na porta dos santos lugares do céu, assim como Deus fez lá no Éden, Deus ele coloca querubins para guardar os oráculos de Deus. Deus ele coloca, então, aqui, essa visão de Isaías 63, como do Salmo 24 aqui do verso 8, são querubins que estão perguntando nos portais eternos, quem é esse o Rei da Glória? Porque eu estou vendo um lá no trono, mas e esse aqui, quem é? Você está entendendo a visão? É muito forte, meu irmão. Então, aqui é uma pergunta, está no texto, ó. Você pode ver aí no verso 8. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí, esse mesmo momento, varão, é o de Hebreus capítulo 10, verso de número 19. Que a Bíblia diz assim, que Cristo nos consagrou um novo e vivo caminho pelo seu corpo. É interessante, varão, que nesse momento também, que Cristo ele entra, que os querubins deixam Cristo entrar, né? Que Cristo profere que ele é o Senhor dos Exércitos. É o que está narrando na sala do trono, Hebreus capítulo de número 1. Eu vou ler para os irmãos compreender melhor. Hebreus capítulo de número 1, versículo 5, que Deus, o Pai, ele vai apresentar o próprio Jesus para os anjos, né? Hebreus 1, versículo 5. Olha Deus falando. Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei vocês. Outra vez ele será para o Pai e ele será filho. Aqui é o tratado de Deus com Jesus. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Ainda quando os anjos diz, aqueles que a seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito de Deus diz, o teu trono, falando para Jesus, o teu trono, ó Deus,
é para todos sempre, centro de justiça é o centro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como veste. É Deus falando dos inimigos do Senhor Jesus Cristo. E sobre os anjos, o que Deus vai dizer a respeito dos anjos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão e dar salvação? Então, a partir de Hebreus, capítulo de número 1, versículo 5 ao 13, aqui é a sala do trono. É Deus apresentando Jesus, né, diante dos milhares de anjos do Senhor e mostrando o acordo aqui. Você é meu filho, hoje eu gerei você, eu lhe serei por pai, você será por filho. E aí aqui Deus fala e chama ele, dando o trono à destra de Deus. E detalhe, Barão, entre esse texto aqui, esse texto, Salmo 110, essa ida de Jesus, tem dois momentos. Tem o momento da crucificação e tem após a ressurreição, quando ele assunta aos céus. Existem dois momentos. Entre Apocalipse 5, quando o Cordeiro ele toma o livrinho selado, existem dois momentos. O momento da crucificação e o momento quando ele assunta aos céus depois da ressurreição, 40 dias depois. Existem dois momentos de ida até o céu. Isso é fenomenal. É muito forte. Porque João está chorando, né? Mas aparece o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que venceu. Quando ele sobe... Varão. Pode falar. Pode prosseguir. Quando Jesus sobe, eu estava pregando sobre isso essa semana, quando Jesus sobe, na crucificação, ele sobe para pegar a autoridade da terra, que é o livrinho selado por dentro, escrito por dentro e por fora, que é o livrinho sobre a escritura da terra. Por isso que ele é escrito por dentro e por fora, uma assinatura da pessoa que perdeu a terra e uma assinatura daquela pessoa que ganhou a terra, que no caso é Satanás, né, que é o posseiro da terra. Ele disse em Lucas 4, a terra foi me dada e eu dou a quem quiser. Satanás falando para Jesus. Então ele tinha tomado. O ser humano, ele tinha uma dívida. Por isso que Colossenses capítulo 2, Colossenses vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus ele cravou lá na cruz do Calvário. E é por isso que quando Jesus ele chega na sala do trono, ele toma o livrinho, porque ele era digno. Porque ele pagou todo o preço para tomar o livrinho. Então, quando ele desce, após a ressurreição, a palavra que marca isso é quando ele fala lá em Mateus, capítulo 28, verso 18. Ele fala, toda autoridade é me dada, no céu e na terra. Lembra do que o anjo tinha dito? O anjo forte? Não existe ninguém no céu, não existe ninguém na terra. Então Jesus fala, eu fui lá, eu tomei o livrinho e toda a autoridade é me dada. Aí ele, com essa autoridade, ele diz, ide agora por todo mundo, porque eu tenho autoridade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, falem novas línguas, ensinai os povos a obedecer o evangelho. O que o senhor compreende disso? O senhor discorda ou não dessa fala? É muito forte, né, Varão? Levítico 24 vai dizer sobre isso, né? Jesus é o nosso Boaz, é o parente remidor, né? Que ele veio para conquistar o que o Adão perdeu. Isso mesmo, porque Adão deu a posse da terra, né? Porque Deus tinha dado autoridade para o homem dominar. A terra foi dada ao filho dos homens. Só que Satanás enganou o homem, por intermédio de Adão, o pecado entrou no mundo, né? Por um só homem o pecado entrou no mundo por conta de Satanás, que trouxe o pecado lá do Jardim do Éden, do Celestial. E por conta disso o homem perdeu essa autoridade que ele tinha. E o próprio Satanás ele vai falar isso para Jesus, ó, tudo me foi dado. E eu posso te dar, se eu quiser. Satanás falando para Jesus lá em Lucas 4, 5. Jesus não contesta Satanás ali. Só que Jesus já tinha um propósito. Satanás estava tentando tentar ele, mas Jesus já tinha um plano. Ele já sabia o que ele ia fazer. Porque ele precisava passar pelo sacrifício da cruz. Até porque, Varão, Cristo
ao vencer na cruz, o único perfeito não poderia morrer, Cristo. Mas a morte, né, não poderia matar porque ele foi perfeito. Então, ali deu direito ao derramamento de sangue, deu o direito de aplacar a ira de Deus, né? Porque Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus, assim comprando com seu sangue precioso irmãos de várias tribos, nações e povos para Deus, para ser Varão, sacerdote real com Deus. na cruz, no Gólgota, no Calvário, Deus foi o sacerdote. É forte demais. Ele preparou o cordeiro desde a fundação do mundo. Esse cordeiro já veio sendo preparado. E a tipologia dele é no Antigo Testamento. Os carneiros, o cordeiro que ia sendo entregue, né? E o interessante é que tinha que aspergir um pouco do sangue no altar. E o que tem no altar? 2 querubins. Aí quando Cristo entra no céu, o que tem preparado ali para ele? 2 querubins. Na porta do Éden não foi colocado 2 querubins? Tudo isso, mano, é tipo, é modelo do que tem no céu. Sim, a manifestação do plano de Deus, né? Até porque, quando Adão e Eva expulso, já está o primeiro sacrifício. Deus matando o cordeiro para vestir Adão, né? Tudo é tipo. Apontando para o cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo. É o plano da salvação, varão. É o plano da redenção. Deus já tinha preparado esse cordeiro. Vamos abordar agora sobre o pré e o pós? Isso, a gente só precisa fechar o ponto. A gente trabalhou muito a questão da dispensação do mistério, né? Para entrar na dispensação da graça. A dispensação da graça então vai começar depois que Cristo ele vence na cruz do Calvário, né, com a sua ressurreição. Então vem a dispensação da graça. Sim. Tá citando aí? Pode prosseguir. Isso. Aí a dispensação da graça é a dispensação contemporânea que nós estamos vivendo, né? A dispensação da graça que vai terminar no arrebatamento da igreja. Desde a crucificação de Cristo, ou pode ser também falado desde a encarnação do Verbo, né, de Jesus, até o momento do arrebatamento da igreja. Essa é a dispensação da graça. É que os irmãos têm que compreender que a graça sempre atuou, né? Tanto no Antigo Testamento, até na grande tribulação vai atuar a graça do Senhor, até porque é um dos atributos de Deus. Deus é gracioso, né? A misericórdia, se acaso de nós temos consumido, então Deus tem misericórdia, Deus é bondoso, Deus é benigno. Só que a dispensação da graça, primoramente dito, é através do nascimento de Cristo, através da manifestação da graça vindo para o gentio, que somos nós, o Evangelho nos alcançando. E ela tem uns pontos importantes, Varão. Porque Paulo ele vai falar um negócio que, assim, é polêmico. Ele vai falar que a ele foi dada essa compreensão de ser ministro da graça. Porque Pedro não teve de primeira mão essa compreensão. O único que vai ter essa compreensão sobre a dispensação da graça e vai ser um cara fundamental para essa dispensação, primeiramente é Cristo. Mas Paulo, para explicar e pregar isso aos povos, Deus deu a ele. Porque Pedro, Tiago, se fosse depender deles, a graça não tinha efeito na vida de ninguém. Porque ela não seria pregada, né, o Evangelho. Sim. É tão verdade isso, varão, que Deus vai tratar sobre Pedro depois. Pedro convertido, Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo em Atos, capítulo de número 2. Só que Deus vai tratar com Pedro bastante sobre respeito da dispensação de graça para o gentio. A gente vê isso, Paulo em Gálatas 2, resistindo Pedro na cara, porque Pedro não estava dando conforme a graça, porque estava na hipocrisia, né? Interessante que Deus vai mostrar em visão para Pedro, quando Cornélio, que era um romano, um gentil, envia ali soldados para atrás de Pedro, que ele teve uma revelação de Deus, e Pedro não compreende, mas é o Espírito Santo que mostra em visão para ele: não diga que aquilo que é imundo que eu tornei santo, aquilo que eu tornei puro. Falando a respeito ali como sinais para o gentil. Deus tornou puro ao escolher muitos povos gentil.
E Pedro não compreendia. Pedro só vai compreender isso quando entra na casa de Cornélio, em Atos capítulo de número 10, e o Espírito Santo começa a descer sobre o gentil, e Pedro vai falar, se eles receberem o Espírito Santo, não tem como resistir e batizar eles. É isso mesmo. É tremendo. E aí a gente vê, né, Varão? Deu assim, a importância do apóstolo Paulo nessa trajetória, nesse evangelismo para o mundo, né? Para essa organização da doutrina. Porque se não é a pessoa do apóstolo Paulo, se Jesus nos chama Paulo, em que mãos ia estar o evangelho? Então ele foi uma pessoa que recebeu atentamente o chamado. E a princípio, né, Varão, Paulo não compreende, né? Até porque Paulo vai ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco, que é o caminho da graça, né? E vai Ananias ali, faz todo aquilo que tem que fazer, o batismo, ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a testemunhar em Damasco mesmo, mas as pessoas ali não compreendem, então ele vai para a Arábia, fica 2 anos a 3 anos aproximadamente, volta para Damasco, tenta matar ele em Damasco, ele tenta subir para Jerusalém, e quem sobe lá é o próprio Barnabé para receber Paulo, né? Depois ele vai para Tarso e fica aproximadamente 13 anos ali em Tarso, no óleo, e ali é onde que Cristo vai se revelar mais para Paulo. Paulo vai ler o Antigo Testamento, vai compreender mais o mistério de Deus, e há quem diga que é nesse período que Paulo vai ter o arrebatamento. Em 2 Coríntios, capítulo número 12, ele relata sobre esse fato. Então, Paulo, ele pensou primeiramente, quando se converteu, que ele ia ser o líder do cristianismo. Por quê? Porque os apóstolos eram iletrados, os apóstolos não tinham tanta influência e tanto preparo aos olhos como Paulo compreendia. Mas quando Paulo é levado para Tarso, quando ele estava em Jerusalém, que os judeus queriam matar, você vai ver que a igreja começa a crescer sem Paulo. Era Deus já tratando com Paulo. Então o propósito de Deus na vida de Paulo não era para com os judeus, mas com o gentil. E Paulo é um homem tremendo que compreendeu, e a graça de Deus sobre a vida de Paulo foi terrível, alcançou muitas vidas e alcançou nós. É isso mesmo, tremendo demais. E assim, é tão verdade esse ponto que a gente levantou sobre a questão de que Cristo não era conhecido, é tão verdade que os próprios judeus não conheciam. Você vê que é tão mistério que os próprios judeus, o povo que Deus se revelava, não conhecia a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Paulo... demais, porque o próprio Cristo vai abrir a mente dos judeus, né? Dos seus apóstolos, para entender as escrituras. Eles não compreendiam. Imagine esses caras ficando doidos, bravos. Quem que é esse cara? E as coisas que Jesus falava, as pessoas diziam, né? Os fariseus. Mas ele fala com autoridade. E não faz sentido mesmo o que ele está falando, só que eles, pelo seu estado de pecaminosidade, eles não queriam aceitar. Mas eles viam que tinha sentido. Ao ponto de até Nicodemos era um discípulo meio afastado de Cristo, né? Isso. Até os próprios apóstolos, Barão, porque eles não compreendiam essa dispensação do mistério. A gente vai ver isso em Felipe. Felipe vai falar o que para Jesus em Atos, em João capítulo de número 14. Mostra-nos o Pai, que nos basta, e Cristo se revela. Crê em mim, crê que o Pai está em mim, crê pelo menos pelas obras. Há tanto tempo que eu estou convosco, ainda não compreendeu que eu e o Pai somos um só? Meu Deus. Você vê que eles tinham essa dificuldade na questão da trindade, né? Da pessoa do Pai, isso, do Filho e do Espírito Santo. E aí, ali Jesus deu uma aula de trindade para eles. Sobre a questão da divindade. E João 17, que é a oração do sacerdote Cristo, o sumo sacerdote perfeito e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que a oração de Cristo é uma oração terrível, maravilhosa, porque Cristo vai ensinar nessa oração sobre a unidade, sobre ser um só. É forte. E a dispensação dos tempos? É sobre isso que nós vamos tratar agora. Tem uma distinção muito grande, né, entre a escola do pré
e do pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, nesse período de 7 anos de grandes tribulações, e que a igreja será arrebatada no final desse período de 7 anos. Só que essa linha de interpretação compreende porque a igreja passará pela grande tribulação. Assim como os pais, a igreja do primeiro século, a igreja sofreu tantas perseguições, tanto mártires que morreram, né? E eles compreendem que será o tempo de provar o povo cristão, de provar a igreja, de purificar a igreja, santificar a igreja. Só que Deus não precisa de 7 anos para preparar o seu povo para morar com ele. É, é forte. Porque, na verdade, ele já vem preparando. O Espírito Santo já vem preparando. Então, Deus só vai começar a preparar a segunda visão do pós nesse período de 7 anos. Então, Deus não está preparando a gente para se encontrar com ele. E agora vai um ponto importante dentro dessa perspectiva que o senhor levantou. Muito interessante, muito bom. E os dispenseiros, os administradores, mordomos, e a questão da mordomia, que ele vai cobrar. Porque há uma responsabilidade do Espírito Santo, mas há uma responsabilidade dos ministros, daqueles que dão alimento, daqueles que preparam a noiva. Há uma responsabilidade, irmão, das virgens. Há uma responsabilidade das virgens que estão preparando o caminho da noiva, para cuidar dessa noiva. Então, quer dizer, não tem nada a ver esse negócio sobre 7 anos, que nesses 7 anos Deus vai preparar a igreja. Isso é conversa, falácia. É interessante a gente compreender também que a igreja é profetizada em Cesareia de Filipe, né? Em Mateus capítulo de número 16. A igreja ela nasce ali na crucificação, quando o romano lança a sua lança na costela de Cristo, assim como Eva é tirada da costela de Adão. Mas a igreja é inaugurada a partir de Atos capítulo de número 2. Através da manifestação do Espírito Santo, a igreja começa a crescer, a alavancar. Interessante sobre isso é que o pós-tribulacionista, ele compreende na sua interpretação que os santos, os escolhidos, na grande tribulação que se encontra ali em Apocalipse 17, eles falam que é a igreja. Santos, escolhidos, eles falam que é a igreja. É isso mesmo. Só que a gente sabe que não é, né? Ali é os judeus. E eles não compreendem pelo livro de Daniel. Porque o livro de Daniel é a prova clara de distinção, que o povo judeu vai se converter. Irmão, tem muitos deles, dos irmãos pós-tribulacionistas, que usam o argumento que os judeus, eles não sofrem por causa de Cristo. Eles não morrem por causa de Jesus. E quando a gente vai para Mateus 24, a Bíblia diz ali que os perseguidos, eles são perseguidos por conta de Jesus. Aí qual é o argumento deles? Se o judeu, eles não creem em Jesus, então aqui não está falando dos judeus, está falando da igreja. No argumento deles. Só que eles não compreendendo que terá conversão na grande tribulação, né? O propósito da grande tribulação é para o povo de Israel. Isso. E assim, o povo judeu, ele vai se converter em qual período? Dentro dos últimos 3 anos e meio. Quando o anticristo ele profanar o templo, e aí ele vai se levantar contra Deus, a pessoa do Pai, ele vai se levantar contra Deus e vai começar a proferir blasfêmias, né? Proferir blasfêmias. Nesse momento, os judeus vão olhar e vão falar, esse aí não é o nosso Cristo, porque jamais o Messias iria proferir blasfêmias contra Deus. Aí Daniel 11, 31 e 32 diz que naquele tempo alguns judeus vão se tornar fortes e ativos, ou seja, eles vão se converter. É que o que acontece, varão, é que o pós, ele não consegue distinguir que para eles, Israel e a igreja é um povo só. É isso mesmo. Só que Deus tem um tratamento a grande escalada, né? Só que olha o que diz o apóstolo Paulo, que diz, não é o pós, é o apóstolo Paulo, não é o pré, é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, um povo, judeus, nem para os gentios, gentios, segundo povo, e nem para a igreja
de Deus. Então a gente tem três tipos de povos no mundo: a igreja, o povo judeu, o povo de Israel, e os gentios, que ainda não foi alcançado. É isso mesmo. Só que o que o Pós vai falar ao ler esse texto? O Pós, ele vai dizer que a partir do momento que o gentio ele se converte à igreja, sim. A partir do momento que um judeu ele se converte, ele vai falar, é a igreja. Então ele vai misturar tudo dessa maneira, dessa forma. Não fazendo essa separação, essa distinção que está bem clara nas escrituras sagradas. Um ponto importante, Varão, é que tem muitos pós-tribulacionistas que eles não acreditam que os últimos 7 anos faz parte da última semana das 70 semanas de Daniel. Eles não acreditam nisso, porque eles sabem que Daniel, capítulo 9, verso 24, quando o anjo traz a revelação, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Então aqui fala sobre o povo de Daniel, mas fala sobre a cidade de Jerusalém. O foco principal da grande tribulação, o início dela, vai ser nos 3 anos, os últimos 3 anos e meio, com a profanação do templo e a perseguição local, irmão. A perseguição vai ser local para o povo de Israel. Por quê? Porque o próprio texto fala que haverá fuga no sábado. O próprio texto fala que quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Porque é para aquela cidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. É por isso que Jesus vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se forem enviados. Quanto tempo eu quis ajuntar vós como uma galinha junto dos seus pintainhos, né? Mas vós não quereis. Aí Jesus diz: vai chegar a hora aí que vocês vão dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando que vai ser esse tempo, meu irmão? Vai ser no tempo capítulo 12, né? Vai ser no tempo que o povo se converter. Mas isso está ligado, não estou dizendo que a grande tribulação é só para o povo de Israel, não. Mas primariamente a profecia é para eles. Só que haverá sim juízos que vai ser sobre todo mundo, que vai matar a 4ª parte da terra, 2/3 da terra vai ser eliminado, haverá sim. Só que o foco vai ser lá em Jerusalém. É por isso que Daniel 12 vai dizer que naquele tempo se levantará Miguel, o grande defensor do filho do teu povo, que é o povo de Daniel. Mas pode falar. É interessante, Varão, que há um silêncio da palavra igreja no período tribulacional. Em Apocalipse a gente vê isso. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse 19 vezes, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Do capítulo de número 6 até o capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Por quê? Porque a igreja não está na grande tribulação. Simplesmente. Forte. Interessante, Varão, uma informação para os irmãos que estão nos ouvindo. Interessante que Apocalipse 2, Apocalipse 3, que vai falar sobre a igreja, no final Cristo fala, né? Quem tem ouvido ouça, escuta o que o Espírito Santo fala à igreja. Mas em Apocalipse 13, no seu versículo de número 9, diz assim: se alguém tem ouvido, que ouça. Cadê a palavra Espírito Santo? Quem tem ouvido, ouça. E Apocalipse 13, versículo 9, já é o período da grande tribulação. É isso mesmo. Tremendo demais, irmão. Você vê que tem a diferença, né? Apocalipse 2, Apocalipse 3, em cada carta para as igrejas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas Apocalipse 3, versículo 9, quem tem ouvido, ouça. Não o Espírito Santo. E um ponto importante sobre a questão que a gente fala muito sobre o pré, é que o próprio texto fala que é para o povo de Daniel, que é o povo de Israel. E o texto também diz, Tessalonicenses diz que o anticristo ele não pode se manifestar enquanto algo não seja retirado. Eu acredito que essa expressão não está falando só da pessoa do Espírito Santo, mas está falando para a igreja. Porque essa expressão ser tirado, imagina o Espírito Santo ser tomado. Imagina o Espírito Santo estar envolvido nisso. Não, o Espírito Santo ele vai participar com Cristo desse momento. Porque haverá uma ação tanto do Filho como do Espírito Santo na terra. O arrebatamento, essa palavra tirado,
faz referência ao arrebatamento. Então o anticristo ele não... Pode falar. A gente vê sinais do Antigo Testamento, né, trazendo a ideia do arrebatamento. Você vê, por exemplo, que Deus ele guardou Noé e sua família antes de trazer o juízo, né, o dilúvio. A gente vê que Deus permitiu primeiramente tirar Ló dentro de Sodoma antes de manifestar o juízo. Assim Deus também. Ele vai guardar sua igreja, vai tirar sua igreja antes de trazer o juízo. É isso mesmo. Mas esse texto de as 70 semanas de Daniel, sobre a última semana, e o próprio texto das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 27, fala que esse príncipe, ele vai fazer um acordo com muitos por 7 anos, né, por uma semana que representa 7 anos. Esse é o ponto, que o anticristo ele só vai fazer esse acordo quando a igreja for retirada e acabou. Está no texto, não tem o que fazer. Não dá para sair dessa. E até porque, mano, imagina comigo, pela escola do pós, se Cristo só vai arrebatar a igreja no final de 7 anos, então tem uma data. Tem. Não é iminente, então. Então não vai ser iminente. Se for só a vinda de Jesus no final da grande tribulação, não tem nada de eminência, porque tudo a gente já sabe o que vai acontecer. Então a doutrina da eminência cai por terra. Se for falar desse jeito, a doutrina da eminência cai por terra. E cai por terra o que Cristo disse, né? Ninguém sabe o dia, não sabe a hora. Tem que estar pronto. O dia do Senhor, o período da grande tribulação, foi tudo avisado. A gente já sabe como vai ser. Livro de Daniel, livro do Apocalipse, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a gente sabe como vai acontecer. Está tudo revelado. A igreja sabe de tudo, é por isso que Deus vai tirar ela. Porque a igreja sabe de tudinho. Igual a gente está fazendo. Eu estou fazendo um curso aqui de seminário de escatologia na ordem dos fatos. Por que a gente sabe da ordem dos fatos? Porque a Bíblia dá. A Bíblia fala cada parte, um detalhe. Se a Bíblia não falasse, a gente não faria. A gente não faz da nossa revelação, do nosso entendimento. Não, é porque o texto diz. E se o texto diz, acabou. A autoridade é a palavra. Olha o que diz 2 Pedro 2, a partir do versículo 5. Se você está em casa, anota. 2 Pedro, capítulo número 2, versículo 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir um dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo assim da cidade Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completa, tendo as postas como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas ele livrou o justo Ló, que ficou aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dias após dias, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo. Profético. Castigo para o dia do juízo. Se alguém falar que esse texto não é um texto escatológico, está de brincadeira. Interessante também, varão, que o pós, ele não consegue distinguir em Mateus 25 sobre o juízo das nações, né? Para eles pensam que será o julgamento final. Eles não conseguem distinguir ali. Mateus 25. É verdade. E o Senhor fala sobre Ló, olha que tremendo. A Bíblia diz lá em Amós que Deus ele não faz nada antes sem avisar os seus servos e os seus profetas. O que Deus fez com Abraão primeiro? Deus falou para Abraão, vou destruir a cidade de Sodoma. Aí Abraão intercedeu, mas Senhor, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, o Senhor poupa. Ou seja, olha o que Deus faz. Deus sempre, antes de dar um juízo, Deus avisa. E tem algo importante. Quem é amigo de Deus tem uma autoridade sobre as pessoas que estão sobre ele. Assim como Noé, que teve autoridade sobre a sua família, porque a família de Noé era ímpia, irmão. Até a mulher de Noé era ímpia, estava brigada com ele.
Até Noé ele pregou para o povo se converter e não quis, né? Interessante isso que o irmão trouxe aí sobre Abraão. Gênesis 18, versículo 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Olha Visto que aí. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Se a igreja representa a noiva de Cristo, Deus vai permitir que a sua igreja, a sua noiva, se encontre com o anticristo? Não, a gente está sendo preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. É isso mesmo. E ó, um ponto importante em Gênesis capítulo 19, verso 22. Olha o que o anjo diz para Ló: apressa-te em refugiar-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chama Zoar o nome da cidade. Olha que tipologia para a igreja. O anjo disse para eles: eu não posso fazer nada com você enquanto você estiver aqui. É Deus dizendo para a igreja: eu não posso fazer nada, a saraivada, o fogo não pode descer do céu, não pode consumir a terra enquanto você estiver aqui. Aí o que é que o texto diz? Fuja-te para Zoar, para uma cidade. Ali fala de uma cidade. É uma representação da Nova Jerusalém. Ou seja, a igreja vai ser guardada dentro da Nova Jerusalém, e aí Deus vai descer o juízo sobre a terra. Isso aqui já é muito forte. E a expressão do anjo, varão, esse texto é fenomenal. Ó, Gênesis 19, verso de número 22. Apressa-te, porque nada posso fazer enquanto não estiveres chegado lá. Enquanto a igreja não chegar na cidade, a Nova Jerusalém, os anjos não vão poder fazer nada. É muito forte, varão. Eu digo mais ainda, varão. Eu digo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele anseia participar da vinha, da ceia. Que ele falou que não participava mais até aquele grande dia. Então, que ele almeja isso. E o Espírito Santo, ele mora em nós. O Espírito Santo, ele diz: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. A igreja diz: Maranata, ora vem o Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós, o mesmo senso de justiça, de percepção de justiça que habitava em Ló. Ló, ele vivia ali em Sodoma, ali. Ele ouvia e via a impiedade daquele povo, a libertinagem daquele povo. A sua alma se encontrava aflita. E ele ansiava, desejava, né, a justiça divina, ansiava sair daquele local ali. E assim é a igreja do Senhor, né? A gente não precisa de nenhum outro sinal para a vinda de Cristo, para o arrebatamento do Senhor. É que o pós ele não consegue distinguir, para o pós é apenas uma vinda, né? Ele não consegue distinguir que a vinda, a segunda vinda que vai acontecer não é para a igreja vai ser arrebatada. Será com a igreja. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, que Cristo vai vir juntamente com o seu exército, né, no final da grande tribulação. Ô, glória! Varão, sabe aquela parábola de Lucas capítulo 11, a partir do verso 6, quando fala da oração do servo importuno? Assim, ali não é sobre oração. Fala sobre oração, mas propriamente é um texto profético, é uma parábola profética. Lucas 11, 6. O senhor abre aí para nós? Enquanto o senhor abre aí, ó, tem um texto que casa com esse texto, que é Isaías 26. Isaías 26 diz bem assim no verso 19: os vossos mortos também ressuscitarão, e o meu cadáver também ressuscitarão. Despertai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos teus mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as suas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, verso 19 a 20. Entra nos teus quartos, até que passe a ira. Quando a ressurreição acontecer, o próprio Isaías está dizendo aqui, o próprio Isaías, ele disse ainda no verso 19, o meu cadáver, ele ressuscitará. Isaías disse. Isaías se incluiu na ocasião da ressurreição. Isaías falou,
vai, povo meu, e esconda-te por um só momento, até que passe a ira. Deus vai nos livrar da ira vindoura. E a gente vai para onde? Entra dentro dos teus quartos, até que passe a ira. O senhor está com Lucas 11 aí, varão? Lucas 11. Isso, é uma equação escatológica, com esse texto que eu li aqui de Isaías. Vamos lá, Lucas 11. Verso 6 em diante. Diz assim: porque outro amigo meu chegou de viagem. Quando? Vamos ler o 5. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e o procurar meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá dentro: deixa-me em paz, a porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Ele dará tudo que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e será dado. Busquem e acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. Até aí, varão. O ponto é, os filhos dele estão na onde? Estão descansando dentro do quarto, da porta. Que porta é essa que foi fechada? Que tempo é esse da meia-noite? A parábola das virgens fala o quê? Que à meia-noite ouviu-se o grito, aí veio o noivo. 5 ficaram para fora. Que estava o quê? Despreparado. Aí o verso 5 que o senhor leu, o que está escrito aí? O homem falou, um amigo meu, à meia-noite, está me pedindo 3 pão. Ou seja, ele está despreparado. E ele está precisando de alimento. E aí ele vai para onde? Ele vai bater na porta. As virgens loucas, elas bateram na porta. É esse texto aí. Só que os filhos estão descansando. O pai olha de dentro, o pai fala de dentro da porta. Os meus filhos estão descansando. É forte mais um. É É isso aí. interessante, Varão, que na cultura judaica, naquela cultura, um jovem ia casar ali com 15 a 17 anos, né? E muitas das vezes era o pai que já planejava o casamento dessa criança quando ainda nem tinha nascido a criança, né? Tinha um amigo ali que a esposa do amigo estava grávida de uma menina e já planejava já o casamento, já concedendo o dote. Outras, por vez, era o pai que ia atrás, enviava um servo, como aconteceu no caso de Abraão, para Isaac, enviava o seu servo para ir atrás de uma esposa para o seu filho. Outras, por alguma vez também, quando o jovem completa 15 a 17 anos, ele vai até a casa da pessoa que ele quer noivar, casar, e ele vai lá, leva prata e leva, muitas das vezes, um suco de uva, né? E ele paga o dote lá para os pais da sua futura esposa, dá a prata lá para os seus pais e toma ali o suco de uva e eles proferem algumas palavras ali simbólicas de declaração. Então, o noivo vai falar para sua esposa: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar a nossa morada. E a noiva, ela quer seguir o noivo para a casa do pai. Só que não pode seguir ainda porque não está na hora. Porque o noivo tem que voltar para a casa do pai, preparar a morada, assim aqueles de Jesus, João capítulo número 14. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar o seu lugar. É forte. E Jesus já pagou o dote. É, Está preparando agora morada, né, para o dia que Deus falar, é hoje, a igreja será arrebatada e a igreja entrará no casamento, nas portas do Cordeiro. A igreja será recompensada no tribunal de Cristo, porque Deus, a gente foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. tremendo, varão. Tremendo.
É forte demais, velho. É muita prova, mano, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É muita prova. Tem muita gente que fala, eu não sei o senhor, eu respeito, eu sei que a gente tem algumas divergências, às vezes, em interpretação, isso é normal. Mas, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Você acredita que as virgens que entram e as virgens que ficam, isso não faz referência ao arrebatamento, não? Na minha Até porque opinião, a gente tem que compreender na... para os irmãos compreender melhor, que estamos falando sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens, é que tem uma escola que vai interpretar que é só para os judeus, né? Até porque pela cultura judaica era a respeito disso, que a noiva, ela vinha com Cristo, a noiva casava ali com o seu marido, e as 10 virgens representam as amigas da noiva. E vem o amigo do noivo dizendo, né, clamando lá para se preparar, porque tinha outra festa. Essa festa era uma festa pública, que era participação para as amigas da noiva, ou seja, Israel, né, a outra festa. Só que a gente também podemos aplicar isso para a igreja do Senhor, né? As 10 virgens, 5 que representa os 5 ministérios, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, de pastor, de evangelista e de mestre. E precisa, para exercer o ministério, que está em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, o 5 ministério dado por Cristo, necessita estar despertado, acordado e estar as lamparinas cheias do Espírito Santo, do azeite. Não tem como exercer o ministério sem o azeite. Sem Cristo nada podemos fazer. Então, podemos aplicar sim para a igreja do Senhor, né? 5 que são loucas, que está junta com as prudentes, estão todas juntas com a prudente, assim como o trigo está junto com o joio, né? Assim como o ímpio está junto com o justo, os bodes e as ovelhas estão juntos na sociedade, mas todavia está a identidade espiritual, que é o azeite precioso, né? O óleo precioso do Espírito Santo. E a igreja vai representar 5 virgens prudentes, né? Ô, Glória, é isso mesmo. É tremendo. E um ponto que às vezes muita gente não interpreta é o próprio contexto, né? O contexto da parábola das 10 virgens. Porque assim, às vezes a pessoa quer interpretar algo que o texto não diz. Mas a gente deve usar o texto do seu contexto. E o que o contexto está falando? O contexto está falando sobre vinda. Só que o contexto que está falando sobre essa vinda, ele vai falar sobre Mateus 24, Mateus 25, é o sermão profético. Em Mateus 24, Jesus ele narra muitos acontecimentos principais, desde o princípio de dores, né, até o final da grande tribulação, que é um período ali de 7 anos. Jesus ele vai narrar momento por momento ali. Precisa de sabedoria. Até o milênio está inserido, né, mano? Oi? Até o milênio, né? Mateus 25, lá do julgamento das nações. Então é um tema ali escatológico, né? Isso. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque se você, a gente entende que a divisão de capítulos é recente. Quando o sermão profético foi escrito, não havia a separação entre o capítulo 24 e o 25, correto, irmão? Sim, perfeito. A parábola anterior à parábola das 10 virgens, ela é uma explicação da parábola das 10 virgens, porque fala sobre a mordomia, a administração dos servos. A parábola das 10 virgens, ela fala sobre arrebatamento, fala sobre a vinda de Jesus, fala. Só que, primariamente, ela está falando sobre o serviço, que é a continuação da última parábola, que é do final do capítulo 24 de Mateus, que ali fala sobre o administrador fiel e o administrador infiel. Você vai ver que a questão do servo prudente e do servo imprudente era algo que Jesus usava para falar sobre os pregadores, sobre os ministros, sobre aqueles servos que ele entregou talento. Então, tanto a parábola dos administradores, que fala da mordomia, parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, ela faz referência a serviço, ao trabalho. Então, Mateus 25 é para a igreja, porque está falando sobre alguém que está preparando, porque até então, você vai ver que é tão sobre serviço, que na parábola, a parábola das 10 virgens não vai falar a palavra igreja. Por que não vai falar a palavra igreja? Porque está falando sobre serviço, o serviço das virgens para preparar a noiva. Só que existem muitas virgens que são mordomas que não se prepararam. Olha que forte.
E a gente tem que compreender, varão, a hermenêutica, a exegese, porque Jesus está usando algo que é da sua cultura. Isso. É isso aí. Interessante, varão, que alguns dispensacionistas vão dizer que as bordas do cordeiro, falando sobre as bordas do cordeiro, sobre o casamento com Cristo, eles sabem que as bordas do cordeiro é só para a igreja e a ceia das bordas é para o povo de Israel, mas nós compreendemos que é somente para a igreja um único evento. Né? Isso. Ó, um ponto importante que muita gente não... Assim, é um assunto mais profundo, mas é importante falar que o arrebatamento da igreja vai levar a igreja para o tempo Kairos. E o tempo Kairos até a segunda vinda é assim, ó, vai ser rápido. Então a igreja não vai ficar lá esperando 7 anos, isso é conversa. Não tem relógio no céu. Oi? Não tem um relógio lá com a bateria no céu. É isso aí. Então vai ser no momento, ó, rápido. Interessante, varão, sobre que nós estamos tratando aqui, sobre o pós-tribulacionista que acredita que a igreja passará pela grande tribulação, né? 3 anos e meio, falsa paz, o anticristo. O anticristo ele se disfarçando, depois de 3 anos e meio, ele se revela como essa grande perseguição, uma tribulação tal como nunca houve. Então a igreja, segundo o pós, vai passar pela grande tribulação. E a igreja será arrebatada no final desse período de 7 anos. Então, é aquele que a gente chama, né, o momento elevador, bate e volta, o momento ioiô, vai e vem. Por quê? Porque em Apocalipse 19, versículo 11, que vai acabar o período de 7 anos da grande tribulação, Jesus está vindo. Jesus está vindo. E como a igreja será arrebatado no final de 7 anos, se Jesus está subindo? Então Jesus vai descer e a igreja vai subir, não vai ter encontro? Isso mesmo. Isso é um ponto importante. Assim, a vinda de Jesus é uma só. A vinda de Jesus, a próxima vinda dele. Só que é em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, onde ele vem buscar o seu povo. A segunda fase, ele vem com a igreja. Nas bodas do Apocalipse 19, a Bíblia diz assim que foi dado à noiva vestes brancas de linho, que são a obra de justiça. Quando a gente lê Apocalipse 19, verso 12, a descida de Jesus, que o céu aberto, o texto diz que vem os seus exércitos com ele, vestidos de linho, de vestes brancas, que são o que a igreja recebeu, no caso, nas bodas do Cordeiro. Ou seja, primeiro é as bodas do Cordeiro, onde a igreja vai receber essa vestimenta, né, que é Apocalipse 19, verso 7, bodas do Cordeiro. Só que Apocalipse 19, a partir do 11, é a descida. E a igreja vem com Jesus nessa descida, já com essas vestes que ela recebeu. Então a igreja vai batalhar junto com Jesus na batalha do Armagedon. E ela vai estar vestida de linho finíssimo, vestes brancas. Isso é uma prova contundente também, entre o verso 7 e o verso 12. Perfeito, meu irmão. É interessante as 2 fases que os irmãos têm que compreender, né? A primeira fase, quando Cristo vem, ele não vem para a terra, tá? A igreja é arrebatada e encontra com Cristo nos ares. Então, onde está a referência disso? 1 Tessalonicenses, anota aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de 15 ao 17. Primeiramente, dito de suma importância, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram. E entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim seremos para sempre com o Senhor. Então a primeira fase é encontrar Cristo nos ares. Cristo não vem para a terra. Cristo vai vir para a terra, juntamente com a igreja glorificada, em Apocalipse 19, versículo de número 11, que é o final da grande tribulação. É isso mesmo. Então, assim, é 2 tempos, né? É 2 fases. Para os irmãos compreender tudo isso organizado no período de 7 anos, que é Daniel 9, 27. Daniel fala, uma semana que é semana de anos. Isso aqui precisa entender, os irmãos precisam gravar isso na cabeça. Haverá um período na Terra de 7 anos, que é um período final, aonde vai marcar a dispensação, o fim da dispensação da graça,
para o início da dispensação da plenitude dos tempos, e aonde o anticristo vai se manifestar, aonde vai acontecer a perseguição em Israel na metade desses 7 anos, e aonde Deus ele vai se manifestar na Terra a partir dos últimos 3 anos e meio, que vai ser período de catástrofe, de cataclisma, sinais no céu. Os sinais no céu, irmãos, não está ligado ao período de princípio de dores. Os sinais no céu faz referência aos últimos 3 anos e meio da Terra. Quando o Cordeiro abrir o segundo selo, haverá batalha no céu entre Miguel e Satanás. Ali haverá a luta cósmica, aonde o dragão vai ser lançado para a Terra. A partir dali, a Nova Jerusalém também vai invadir as regiões celestiais. A partir dali, quando o Cordeiro abrir o 6º selo, a Bíblia diz que 3 anjos vai ser mandado na Terra. Ou seja, o mundo espiritual, o Kairos de Deus, junto com a Nova Jerusalém, junto com o trono do Cordeiro, vai ser revelado para o mundo. Ou seja, as pessoas comuns, que hoje não dá voz à nossa pregação, elas vão ver, o texto diz que eles olharão para o trono de Deus. A Bíblia diz que os anjos estarão sobre toda a terra pregando o evangelho eterno. Adorai a Deus e dai-lhe glória, e não aceite a marca da besta. O mundo vai ver anjo. O mundo vai ver estrela agitada no céu. A Bíblia diz assim, em Lucas 21, que as pessoas desmaiarão na expectativa das coisas que ainda vão acontecer. Elas vão estar desmaiando, mas vão ficar com medo. Por quê? Porque haverá catástrofes, cataclismas. Mas Deus é bom, irmão. A misericórdia de Deus ainda vai alcançar muita gente naquele tempo. E muita gente não vai querer se converter, porque vai estar adorando os próprios demônios, né? Interessante, varão, que sobre a vinda de Cristo para os judeus, o Messias que eles estão aguardando, né? Será que o próprio Cristo já veio, o Messias já veio, já morreu por nós, já ressuscitou, ficou 40 dias falando acerca do reino de Deus. Em Atos capítulo número 1, é a ascensão de Cristo. Os apóstolos veem Cristo subindo e aparecem 2 varões diante dos apóstolos dizendo: varões Galileu, da mesma forma que você vê o Cristo subindo, ele vai descer. Então, Zacarias capítulo número 12, versículo número 10, vai mostrar como que Cristo vai vir para os judeus. No final da grande tribulação, assim: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como que pranteia por um filho único, e chorarão por ele como que chora com amargamente pelo primogênito. Então, Cristo ele vai vir e os judeus vão entender que o Messias, eles crucificaram séculos atrás, que era o Cristo que a igreja pregou, né? Eles vão compreender no meio dessa grande tribulação. Tremendo. Profeta de Deus, eu tenho que levar o menino na escola. Amém, varão. Falar da Bíblia é coisa boa demais. Vamos marcar outro dia aí para bate-papo escatológico. Se alguém aí tem um assunto aí que tem dificuldade de ser abordado, pneumatologia, cristologia, soteriologia, pode colocar nos comentários aí do nosso pastor Rodrigo aí, que a gente vai estar abordando, né? Vamos estar licenciando essas aulas aí. Mais tarde hoje? Tá corrido? Hoje tá corrido porque hoje vou dar aula na escola dominical, né, varão? Então. Amém. Nós vamos marcar para fazer uma live. A live. gente vai se alinhando aí. Nós vamos marcar para fazer uma live do seu. Aí faz. Porque o Instagram é de boa para fazer, né? Pelo Instagram. Sim, tá. É que hoje eu tô em casa, aquele dia eu tava na igreja, né? Vai dar certo. Vai lá, eu vou lá então. Mas, pessoal, até mais, meu irmão. Aí, em escatologia. Pra cima. Com Deus, galera. Meus irmãos, Deus abençoe a todo mundo que assistiu. Que Deus abençoe nosso irmão, missionário, pregador, pregador Maicon Adriel. Que Deus abençoe. Sempre uma gratidão ter esse irmão conosco. O irmão que participou conosco aí do nosso crescimento ministerial, que esteve conosco participando aí das pelejas, das batalhas. Deus abençoe a irmã Franciele, comentou agora aí, que Deus abençoe, gratidão pela sua vida, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe grandemente.
Siga o nosso irmão Maico aí, que ele tem muito conteúdo de Deus, dá aula, dá ensino bíblico, tem compromisso com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos aí. Vou levar o menino na escola agora. Fica na paz de Cristo a todo mundo aí. Em nome de Jesus.